Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. O conteúdo de hoje é sobre isomeria. E a isomeria dividi em duas etapas, em duas partes. A primeira parte, que vamos estudar a isomeria constitucional, que é que iremos estudar nessa aula, e a outra estereoisomeria, que vai ser estudada numa próxima aula. Então, chegue junto e vamos aprender isomeria constitucional. Na aula de hoje, iremos estudar o que é isomeria, a classificação da isomeria e ainda a isomeria constitucional, que é o foco da aula de hoje. Ela é dividida em isomeria estática e isomeria dinâmica. A isomeria estática é subdividida em isomeria de função ou funcional, isomeria de cadeia ou esqueletal, que é o mais aceito atualmente, e a isomeria de posição e compensação, que é conhecida atualmente ou é recomendada pela IUPAC como isomeria posicional, que já engloba as duas. Quanto à parte da isomeria constitucional dinâmica, tem-se a tautomeria. E ao final, vamos responder alguns exercícios para fixarmos o conteúdo visto hoje. Então, iniciando, o que é isomeria? A isomeria, relembrando lá do início do nosso curso de Química Orgânica, na primeira aula, vimos que Berzelius ele defendia a teoria da força vital. E Wöhler ele foi o responsável por a derrubada dessa teoria proposta por Berzelius, na qual Berzelius afirmava que somente os seres vivos, seja ele animal ou vegetal, poderia produzir substâncias orgânicas. Mas Friedrich Wöhler, acidentalmente, ele produziu a ureia, que é um composto orgânico, através de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, sendo isso impossível, segundo Berzelius. No entanto, ao invés de Berzelius ficar chateado, poxa, Wöhler, por que você derrubou minha teoria? Não, eles ficaram mais inquietos com o fenômeno que eles descobriram, que o cianato de amônio e a ureia apresentam a mesma fórmula molecular, no entanto, são substâncias diferentes. E isso deu origem à isomeria, na qual isos do grego significa mesmo e meros significa partes, então mesmas partes. E podemos conceituar que isomeria é o fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Na figura abaixo tem esse composto hipotético e veja que atrás tem as mãos. Por que foi colocado as mãos? Nossas mãos elas são isômeros, ou seja, eles apresentam a mesma parte, porém são mãos diferentes. Por exemplo, se colocarmos a mão direita frente ao espelho, obteremos como imagem a mão esquerda e vice-versa. Então isso prova que elas são diferentes, porém são formadas pelas mesmas partes. Outro exemplo, já levando para o lado mais da química, o etanol e o metoxmetano. Tanto o etanol quanto o metoxmetano apresentam a mesma fórmula molecular, C2H6O. Quanto à fase de agregação a 25 graus Celsius, o etanol é líquido e o metoxmetano é gasoso. A temperatura de ebulição do etanol 78 graus Celsius e do metoxmetano menos 23,8 graus Celsius. E um pertence à função álcool, outro pertence à função éter. Então observe que mesmo tendo a mesma fórmula molecular, eles são compostos diferentes. O outro exemplo, o butanol e o etoxetano. Apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10O. Eles apresentam a mesma fase de agregação, eles são líquidos em condições ambientes, 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Só que a temperatura de ebulição do butanol é 118 graus Celsius e do etoxetano 35 graus Celsius. E o que explica essa variação muito grande de temperatura de ebulição entre eles? O butanol pertence à função álcool e tem o grupo hidroxila aqui na extremidade da cadeia. Etoxetano pertence à função éter e tem um elemento eletronegativo, que é o átomo de oxigênio. Como o butanol tem hidroxila, a hidroxila é capaz de realizar a ligação de hidrogênio, que é mais intensa do que a de polo que ocorre entre as moléculas de etoxetano. Consequentemente, ele vai ter temperatura de ebulição maior, que é o butanol, do que o etoxetano, que tem 35 graus Celsius. Mas e a classificação da isomeria? A isomeria ela atualmente está classificada em isomeria constitucional, que antigamente era conhecido
ou denominada de isomeria plana, e a estereoisomeria, que era chamada de isomeria espacial. A constitucional ela é dividida em dinâmica e estática, na qual a dinâmica tem-se a tautomeria e a estática tem-se de posição, cadeia, função e compensação. Relembrando, a isomeria de posição e de compensação, atualmente elas estão unidas, classificadas apenas como isomeria posicional. Isso é o mais recomendado pela IUPAC. A de cadeia é esqueletal e a de função a funcional. A estereoisomeria ela pode ser dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria óptica porque está relacionada ao desvio da luz polarizada. Vamos então pôr o foco da nossa aula de hoje, que é a isomeria constitucional. Primeiro, a divisão estática. Da estática, a isomeria de função, obrigatoriamente os isômeros têm funções diferentes. E há 4 casos mais comuns e importantes dessa etapa. A exemplo, as funções éter e álcool. Com a fórmula molecular C2H6O, é possível obter 2 substâncias distintas, que é o metox, metano, que é um éter, e o etanol, que é o álcool. Apresentam a mesma fórmula molecular e apresentam funções orgânicas distintas. Então, eles são classificados como isômeros de função. Então, o isômero de função de um éter é um álcool e, consequentemente, o isômero de função de um álcool é um éter. Outro caso é a isomeria cetona-aldeído, que a partir da fórmula molecular, por exemplo, C3H6O, pode ser obtido uma cetona, que é a propanona, e um aldeído, que é o propanal. Tem a mesma fórmula molecular, pertence a funções orgânicas diferentes, então eles são isômeros de função. Então, o isômero de função de uma cetona é um aldeído e vice-versa. De um aldeído é uma cetona. O outro caso é do éster ácido carboxílico, sempre vão ser isômeros de função se tiverem a mesma fórmula molecular. E a exemplo da fórmula C2H4O2, pode ser obtido o metanoato de metila e o ácido etanóico. E o último caso é a isomeria fenol, álcool aromático e éter aromático, que a partir da fórmula molecular C7H8O pode ser obtido essas três substâncias: metametilfenol, metoxbenzeno, pertence à função éter, o primeiro pertence à função fenol, e outro álcool benzílico. Quanto à isomeria de cadeia, os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam cadeias diferentes. Por exemplo, nesses 3 casos distintos, a cadeia das substâncias pode ser normal e ramificada, como no caso do butano e o metilpropano. Observe que essas 2 substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10, só que a cadeia do butano ela é normal, porque não tem nenhuma ramificação, e a do metilpropano é ramificada, porque tem esse grupo metil como uma ramificação. Então, eles são classificados como isômeros de cadeia. Outro exemplo de isomeria de cadeia tem-se quando a cadeia for homogênea e do seu isômero for heterogênea. A exemplo, tem-se a etilamina e dimetilamina. Observe que no primeiro, que é o etilamina, a cadeia ela é homogênea, porque a cadeia carbônica principal não contém nenhum heteroátomo, ou seja, um átomo que não seja carbono, seja oxigênio, seja enxofre, seja o nitrogênio. E já no dimetilamina, entre átomos de carbono, tem seu heteroátomo, que é o nitrogênio. Então, esta cadeia ela é heterogênea, e do outro, que é o etilamina, a cadeia é homogênea. Portanto, eles são isômeros de cadeia, na qual um tem cadeia homogênea e o outro tem cadeia heterogênea. E o último exemplo da cadeia fechada e cadeia aberta. Exemplo, tem-se o ciclopropano e o propeno. Observe que ambos têm a mesma fórmula molecular, C3H6, só que o ciclopropano tem cadeia fechada e o propeno tem cadeia aberta. Da isomeria de posição ou compensação.
Obrigatoriamente, os compostos devem pertencer à mesma função orgânica, mesmo tipo de cadeia, mas devem se diferir em posição do grupo funcional, do substituinte em saturação, para ser classificado como isômero de posição, ou então na posição de um heteroátomo, para ser conhecido como isomeria de compensação. Mas relembrando, ambos agora estão inclusos somente uma definição que é a isomeria posicional. Quanto à posição de um grupo funcional, observe a estrutura do propan-ol e do propan-2-ol. Qual a diferença entre eles? A diferença é que a hidroxila do propan-ol está no carbono 1 e do propan-2-ol, a hidroxila está no carbono 2. Vou numerar da direita para a esquerda, por exemplo. 2, 3. Apresenta a mesma fórmula molecular, C3H8O, mas a posição do grupo hidroxila, que é o grupo funcional, é diferente. Um está no carbono 1, outro está no carbono 2. Portanto, são isômeros de posição. Outro exemplo quanto à posição do substituinte, que no 1,1 de metilciclopropano, observe que os dois grupos metil estão localizados no carbono 1. E neste outro exemplo, 1,2 de metilciclopropano, um grupo metil está no carbono 1 e o outro grupo metil está no carbono 2. Ambos apresentam a mesma fórmula molecular, C5H10, só que a posição de um dos substituintes é diferente. Outro exemplo quanto à posição de uma insaturação. O exemplo tem o but1N e o but2N. No but1N, a ligação dupla ou a insaturação está no carbono 1, ou entre o carbono 1 e o carbono 2. E no but2N, a ligação dupla está localizada no carbono 2, ou entre o carbono 2 e o carbono 3. Mudou a posição da ligação dupla, que é da insaturação, então eles são isômeros de posição. Quanto à posição de um heteroátomo, no metox-propano e no etox-propano, por exemplo. No metox-propano, podemos observar que o átomo de oxigênio tem do lado esquerdo o grupo metil e do lado direito o propil. No metox-etano, o átomo de oxigênio tem do seu lado esquerdo um grupo etil e do lado direito também um grupo etil. Então, observe que ele andou, que dá a diferença do metox-propano para o etox-propano é que o oxigênio ele está mais uma casa à direita, ou seja, mais a posição à direita, melhor dizendo. Portanto, mudou sua posição, são substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular, mesmo tipo de cadeia, são isômeros de posição, ou conhecido como isômero de compensação. O último exemplo de isomeria de posição-compensação é o N-metiletanamida e o N-etilmetanamida. Note que o heteroátomo é o nitrogênio, do lado esquerdo tem dois átomos de carbono, e do lado direito tem um átomo de carbono. Já no N-etilmetanamida, do lado esquerdo tem um átomo de carbono e do lado direito tem dois átomos de carbono. Isso indica que mudou a posição do heteroátomo, então são isômeros de compensação. Quanto à isomeria dinâmica, a isomeria dinâmica, também conhecida como tautomeria, ela ocorre somente na fase líquida e a molécula deve possuir pelo menos um elemento muito eletronegativo, oxigênio ou nitrogênio, ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um carbono insaturado. Existem três casos principais. O equilíbrio aldoenólico, que é o equilíbrio entre o enol e o aldeído, então aldeído-enol. O etanol, neste exemplo, ele está em equilíbrio com o etanol. Lembrando, o que é o enol? O enol é quando a hidroxila ele está ligada a um carbono que é insaturado. Já o álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado, ou seja, que realiza somente ligações simples. Então, ocorre esse equilíbrio dinâmico. Como é que a gente vai saber que é um equilíbrio? Porque tem essa seta, uma apontando do etanol para o etanol e a outra aqui embaixo do etanol para o etanol. Então, essa dupla seta, essas duas setas, uma apontando para um lado e outra para o outro, indicam a situação de equilíbrio, que significa dizer que ao mesmo tempo que etanol se transforma em etanol, o etanol se transforma em etanol. A tautomeria cetoenólica, que é um equilíbrio cetona e enol. Tem-se como exemplo o propen
2-ol, o propanedizol é um enol, e a propanona, que pertence ao grupo cetona, com a função cetona. Lógico que esse é um caso semelhante. O átomo de hidrogênio ele vai para o carbono vizinho, ao carbono que ele está ligado, formando no local onde ele deixou um grupo carbonila. E esse grupo carbonila dá origem a uma cetona, porque ele está entre dois átomos de carbono. Novamente, é um equilíbrio dinâmico e note novamente que tem uma seta maior e uma menor. Essa seta maior está apontando para o composto que é mais estável, ou seja, apontando para a cetona. E essa menor aponta para o composto mais instável, que é o enol. No terceiro caso, tem cetautomeria imina-amina, ou seja, ocorre um equilíbrio entre a imina e uma amina primária, a exemplo que foi fornecido abaixo. Tem-se então a imina, que é o N-metil-acetimidamida, que está formando uma amina primária, que é o N-metil-acetimidamida. Como é que a gente vai reconhecer? Uma imina é quando o nitrogênio ele está fazendo a ligação dupla com o carbono, que é semelhante ao grupo carbonila, que é o C-dupla-O. Então, observe que no lugar do átomo de oxigênio da carbonila, tem-se o átomo de nitrogênio, e isso forma, portanto, o grupo imina. Quando o grupo imina, o nitrogênio, ele recebe um átomo de hidrogênio, pode ser de outro átomo de nitrogênio, pode ser de um átomo de carbono, ele vai formar uma amina primária. Então, esse equilíbrio imina-amina também é um caso de tautomeria. E vai ser identificado também por essas duas setas que indicam equilíbrio. Tá? Um equilíbrio dinâmico. Sabendo disso, vamos então responder algumas questões para fixar o conteúdo. Na primeira questão, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, que é o etoxetano, e a acetona, que é a propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias pede respectivamente. Observe que a primeira substância é o etoxetano. O etoxetano pertence à função éter. Se pertence à função éter, o seu isômero funcional é um álcool. O outro é uma cetona, que é a propanona. O isômero funcional da cetona é um aldeído. Então, vamos observar. Na letra A, butanal, terminação al, é um aldeído, mas o isômero tem que ser um álcool, portanto, a letra A já está falso. Na letra B, butanol, terminação ol, então pertence à função álcool, então já pode ser a letra B. E o outro é propanal, que é um aldeído, que é o isômero de função de uma cetona. Logo, a resposta correta vai ser a letra B. Mas vamos analisar as demais alternativas, ver se também não há uma outra alternativa correta. Letra C, butanal, é um aldeído e deve ser um álcool. E letra D, butanol, é um álcool. E o outro é propanol, que também é um álcool e deve ser um aldeído. Novamente, um aldeído é isômero de função de uma cetona. Então, realmente, a resposta é a letra B. Na segunda questão, existem duas substâncias orgânicas com a fórmula molecular C2H6O. Com base nessa afirmação, pede-se, letra A, escreva a fórmula estrutural que representa cada uma dessas substâncias
e dê seus nomes segundo a convenção da IUPAC. E letra B, explique por que uma dessas substâncias tem ponto de ebulição mais elevado do que a outra. Como é que a gente vai proceder para responder essa questão? Sabemos que a fórmula molecular C2H6O. Podemos iniciar a fazer de diversas maneiras. Mas, partindo a partir dos substituintes, podemos escrever que existem dois grupos metil CH3CH3 e um átomo de oxigênio. Juntando essas três partes, formamos, ou pode ser formado, um éter. CH3. Então, a primeira substância é um éter. O isômero de função de um éter é um álcool. Então, o outro isômero vai ser CH3, CH2, OH. Este primeiro é um metox metano. Este outro é o etanol. Então, a fórmula estrutural já está representada ali do lado. E os seus nomes, o primeiro metox metano e o outro etanol. E letra B, explique por que uma dessas substâncias tem ponto de ebulição mais elevado do que o outro. Vamos analisar as duas estruturas. Quando se fala de ponto de ebulição, já devemos pensar automaticamente em forças intermoleculares, ou seja, as forças de atração que ocorrem entre as moléculas. O etanol tem um grupo característico que é a hidroxila, e a hidroxila, como já sabemos, realiza ligação de hidrogênio, ou melhor dizendo, as moléculas de etanol realizam ligação de hidrogênio com outras moléculas de etanol devido à presença desse grupo hidroxila. Já no caso do éter, como o átomo de oxigênio não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, ele não realiza ligação de hidrogênio, realiza entre as moléculas do éter a força dipolo-dipolo. Relembrando ainda, a ligação de hidrogênio é a força de interação intermolecular mais intensa do que a dipolo-dipolo, que é mais intensa do que a dipolo induzido. Sabendo que o etanol realiza a ligação de hidrogênio, ele vai ter o ponto de ebulição maior do que a do éter. Terceira questão. Com a fórmula molecular C3H8O, existem três isômeros constitucionais. Letra A. Represente as estruturas dos três isômeros. Letra B. Organize os três isômeros em ordem crescente de seus pontos de ebulição. Partindo então do C3H8O. Podemos tentar, então, ter CH3, ter mais um CH3. Já foram 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Podemos, então, colocar um CH2 e o átomo de oxigênio. Vai realizar as ligações. 1, 2, 3 átomos de carbonos, 3, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Fazendo a conexão dessas partes, podemos obter a seguinte estrutura: CH3, CH2, O, CH3. Foi obtido o metox, porque a nomenclatura do éter começa com a cadeia mais simples, metox etano. Se conseguirmos desenhar um éter, então ele tem um isômero de função que é um álcool. Então, o álcool vai ser CH3,
CH2, CH2, OH, que é o propan 1-ol. Se afirma que são 3 isômeros, qual vai ser o outro isômero? Se um é o éter e o outro é álcool. Só que o propan 1-ol ele apresenta um isômero de posição, que é o propan 2-ol. CH3, OH, CH, CH3. Este é o isômero de posição do propan 1-ol, então é o propan 2-ol. Na letra B pede, organize os isômeros em ordem crescente de seus pontos de ebulição. Entre éter e álcool, já sabemos que o éter vai apresentar menor ponto de ebulição. Então, letra B. O éter, que é metoxetano, éter. Ele vai ter ponto de ebulição menor que propan 1-ol e propan 2-ol. Como eles pertencem à mesma função orgânica, o que vai caracterizar ou diferenciá-los pelo ponto de ebulição vai ser o tipo de cadeia. A cadeia do propan 1-ol ela é, digamos que, mais linear, ela é mais reta. Portanto, ela vai ter maior contato ou maior interação entre suas moléculas do que o propan 2-ol. Que o propan 2-ol, por ter essa hidroxila bem ao meio, vai atrapalhar um pouco a interação entre as moléculas do propan 2-ol, o que reduz um pouco o seu ponto de ebulição. Portanto, o ponto de ebulição do éter vai ser menor do que o propan 1-ol, que vai ser menor do que do propan 2-ol. Então, essa vai ser a ordem crescente dos pontos de ebulição. Quarta questão. Um alcano pode ser isômero de... Observe que é um alcano. Um alcano ele só pode ser isômero de um outro alcano. A pessoa não pode ser de um alceno? Não, porque alcano e alceno têm fórmula geral diferente. Ah, mano, pode ser do alceno? Não, porque também vai ter fórmula geral diferente, portanto, vou ter fórmulas moleculares distintas. Seguindo então as alternativas. Letra A. O alcano ele pode ser isômero de um alceno com o mesmo número... Não, falou em alceno já não pode porque as fórmulas moleculares vão ser diferentes. Pode ser isômero de um ciclo alcano? Não. Um alceno pode ser isômero de um ciclo alcano, mas o alcano não pode ser de um ciclo alcano. O alcano ele pode ser isômero de um outro alcano de mesma fórmula molecular. Verdadeiro. Resposta correta é a letra C. Vamos ver a letra D. Isômero de um alcino? Não, porque tem fórmula geral diferente. E de um alcadieno também não, pior ainda, que as fórmulas são diferentes. Quinta questão. Escreva o nome oficial dos isômeros de fórmula C4H6 da classe dos alcinos, alcadienos e ciclenos. Os alcinos, né, lembrando, infixo in, porque ele vai ter uma ligação tripla. Alcadien, di, são duas, em ligação dupla. Então, são duas ligações duplas. E cicleno é um composto cíclico que tem uma ligação dupla na cadeia. A partir da fórmula C4H6, vamos desenhar primeiro um alcino. Um alcino terminal. 1, 2, 3, carbono, CH2, CH3. Está aí o primeiro alcino.
Um outro alcino, se essa ligação tripla estiver entre o carbono 2 e o carbono, tá aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Estiver entre o carbono 2 e o carbono 3. CH3, C, ligação tripla, CH3. Alcadieno. O alcadieno tem duas ligações dupla. CH2 dupla, CH, CH dupla, CH2. Essas ligações duplas elas estão conjugadas, estão alternadas, mas elas podem estar uma próxima da outra. Como podemos desenhar ainda? CH2, C dupla, C dupla, C, H, CH3. E o cicleno são 4 átomos de carbonos, mais uma ligação dupla. Então está aí formado os isômeros. Nomes oficiais. A ligação tripla do primeiro está no carbono 1 e a cadeia carbônica principal tem 4 átomos de carbonos, prefixo but. Tem uma ligação tripla localizada no carbono 1, então 1, infixo in, pertence à função hidrocarbonetos, terminação O, but1, ino. No segundo exemplo, a insaturação está no carbono 2, então nomenclatura semelhante ao primeiro vai ser but 2, ino. No terceiro, tem essas duas ligações duplas. Tanto faz começar a numeração da cadeia carbônica da esquerda para a direita, quanto direita para a esquerda vai dar a mesma numeração das insaturações. Então, começando da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbonos, prefixo but. Tem uma ligação dupla no carbono 1, outra no carbono 3. Então, but 1, 3, di, infixo em, terminação O. But, ou então buta 3, dieno. O outro alcadieno, as insaturações estão próximas uma da outra, então obrigatoriamente a numeração da cadeia carbônica deve ser da esquerda para a direita. 4 átomos de carbonos, prefixo but. A insaturação está no carbono 1 e no carbono 2. Di, em, nó. E o último é um composto cíclico. Então, primeiro vem a palavra ciclo. São 4 átomos de carbonos, prefixo but. Tem uma ligação dupla. Não é necessário colocar numeração, porque em qualquer posição que tiver vai ser o carbono 1, já que não tem nenhuma ramificação ou outro que possa alterar. Buteno. Ciclobuteno. Questão 6. Que tipo de isomeria está representada abaixo? Podemos observar, já de cara, bem inicialmente, que tem duas setas. Uma apontando para a direita, outra apontando para a direita. Então, isso significa dizer que já há um equilíbrio. O tipo de isomeria que ocorre em equilíbrio é chamado de tautomeria. Finalizou a questão. Então, o tipo de isomeria é a isomeria dinâmica, que é uma tautomeria. Isso aqui foi para compensar o tempo que a gente investiu na questão 5. Questão 7. Equacione o equilíbrio dinâmico que ocorre entre os isômeros constitucionais dinâmicos de fórmula C4H8O. Sabemos que no equilíbrio dinâmico ele acontece entre aldeído e um enol, e ainda cetona e enol. Então, vamos desenhar primeiro, vamos equacionar primeiro
para o equilíbrio aldeído-enol. O aldeído, eles ficam na extremidade da cadeia, C dupla O H, carbono 1, 2, 3, 4. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. Tá certo? E um átomo de oxigênio. O aldeído, em equilíbrio com o enol. Tá aí. Então aqui tem um exemplo de equilíbrio dinâmico, porque o aldeído ele dá origem ao enol. No segundo caso, o equilíbrio que ocorre entre uma cetona e o enol. Então até aqui a cetona foi desenhada, ela colocada em equilíbrio com o enol. Estou colocando a seta maior apontando para a cetona, porque ela é uma substância mais estável desse equilíbrio. Então, portanto, ela deve ser a formada em maior quantidade, vai ser o majoritário. E já o enol. Se quisesse mudar os nomes para essas substâncias, o do aldeído são 4 átomos de carbonos, prefixo but. Somente ligação simples entre átomos de carbonos, an, terminação para aldeído, al. Então vai ser butanal. Para cetona, são 4 átomos de carbonos. A posição da carbonila só pode ser carbono 2, porque se ele vier para esse carbono vizinho, também vai estar no carbono 2. 4 átomos de carbonos, prefixo but, somente ligação simples entre átomos de carbonos, an. Terminação para acetona vai ser ona. Então, butanona. O nome para o enol vai ser eixo carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. 4 átomos de carbonos, prefixo but. Tem uma ligação dupla no carbono 1, então en. A hidroxila está no carbono 1, terminação ol. But 1 ol. E do outro enol, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. 4 átomos de carbonos, prefixo but. Tem uma insaturação no carbono 1, en. Tem uma hidroxila no carbono 2, terminação ol. But 1N2 ol. Oitava questão. Considere os compostos orgânicos. 1 butanol, 2 metoxpropano, 3 ácido butanoico, 4 butanal, 5 2-butanona. O buten-2-ol é isômero do composto. Primeiro passo, desenhar a estrutura do buten-2-ol. But, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. En, porque tem uma ligação dupla. Não falou qual era o carbono, mas vamos considerar que seja entre o carbono 1 e carbono 2. E no carbono 2 tem o grupo hidroxila, porque tem terminação ol. Podemos notar que a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, portanto, pertence à função enol. E o enol ele vai entrar em equilíbrio com um aldeído ou com uma cetona. Como a hidroxila está no carbono 2, então vai estar em equilíbrio com uma cetona. Para ser um aldeído, teria que estar localizado no carbono 1, a hidroxila. Logo, o único composto que satisfaz essa
Essa isomeria com buta-2-ol é o 2-butanona. Resposta correta é a letra E. Nona questão, a questão da UESP. Quantos isômeros existem com a fórmula C4H10? Lembrando, C4H10 se assemelha com a fórmula geral CnH2n mais 2, que essa aqui é a fórmula geral dos alcanos. C4H10. 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Formou o butano. O isômero do butano. Se, por exemplo, metil vier para este átomo de carbono, o outro isômero. 1, 2, 3. 2 metil propano. Logo, existem somente 2 isômeros para essa fórmula molecular. Resposta correta vai ser a letra A. 10ª questão. A substância penta-2-ona possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Estes isômeros podem ser, respectivamente, vamos analisar a substância em questão. Pentan-2-ona. Pent são 5 átomos de carbonos. An, somente ligação simples entre os átomos de carbonos. E no carbono 2 tem a função cetona, que refere-se ao grupo carbonila. Vamos iniciar desenhando a estrutura da pentan-2-ona. Desenhando 5 átomos de carbonos, fazendo também a numeração da cadeia, 4, 5. E no carbono 2 está localizado a carbonila. Pronto. Então aqui está a estrutura da pentan-2-ona. Essa substância ela tem 3 isômeros. O isômero de posição, de cadeia e de função. Primeiro vamos encontrar o isômero de posição. Para encontrarmos este isômero, vamos mudar a posição do grupo carbonila, que está no carbono 2, vamos passá-la para o carbono 3. Desenhando a estrutura, são 5 átomos de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 está o grupo carbonila. O nome para essa substância é pentan-3-ona, já que agora a carbonila está no carbono 3. O outro isômero é o isômero de cadeia. Observe que a pentan-2-ona tem a cadeia normal. Vamos desenhar então agora uma estrutura com a cadeia que seja ramificada. Desenhando a estrutura, 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos, a carbonila e o grupo metil, que é uma ramificação. Logo, o nome dessa substância é metilbutanona. Butanona. O outro isômero é o isômero de função. Se a substância em questão refere-se à função cetona, o seu isômero de função é um aldeído. Logo, desenhando a estrutura desse aldeído com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos, carbonila e átomo de hidrogênio. Pentanal. Vamos observar a alternativa que tem essas 3 substâncias nessa ordem. Primeira, pentan-3-ona, letra A tem, letra B tem, letra C também tem, a letra D não e E também não. O segundo, metilbutanona. Na letra A tem metilbutanona, letra B também, letra C é etilbutanona, não se refere. E a última substância é o pentanal, letra A. A letra B não é, porque a letra B é um álcool, pentan-2-ol. 11ª questão. O número máximo de isômeros de
posição de um composto aromático com fórmula molecular C8H10 Observe que pede o número máximo de isômeros de posição. E é um composto aromático. Se é um composto aromático, obrigatoriamente vai ter um anel benzênico. Vamos então desenhar o anel benzênico, que vai ser a base dos compostos que iremos encontrar. Só o benzeno, esse benzeno tem 6 átomos de carbono, mas são 8. Podemos desenhar então CH2, CH3. Este é um isômero, ou melhor, é um dos compostos que se refere a essa fórmula molecular. Mas ela não fornece nenhum isômero de posição, porque qualquer carbono que esse grupo etílico estiver no anel ligado ao anel aromático vai ser sempre o carbono 1. Vamos ver então as outras possibilidades de isômeros. Podemos desenhar a estrutura colocando duas ramificações, ou dois substituintes, que são dois grupos metil. Colocar um metil aqui acima e o outro aqui do lado. CH3, CH3. Pronto. A partir dessa substância, podemos obter isômeros de posição, porque note que esse grupo metil, em relação a este outro aqui, está na posição orto. Então, ele pode também ocupar a posição meta e pode ocupar também a posição para. Vamos desenhar essas estruturas. Metil, que vai servir como um orientador. E aqui está o metil na posição meta em relação a este de cima. E a outra possibilidade é desenhando o benzeno. Após desenhar o benzeno, colocar os substituintes. O metil, que é o que vai ser o grupo orientador, e o outro metil na posição para. Note que há a possibilidade de desenharmos ou escrevermos 4 isômeros, só que o número máximo de isômeros de posição que pode ser desenhado com essa fórmula molecular são 3, que é os metils na posição orto, meta e outra na posição para. A resposta correta é a letra D. E finalizando nossa aula de hoje, tem a frase que sempre está presente no final de cada aula, e hoje é uma frase de Tony Robbins. Estabelecer metas é o primeiro passo para transformar o invisível no visível. Muitas vezes a gente tem algum sonho ou quer conquistar algo que aparentemente é impossível. Mas, se a gente de fato quer conseguir, devemos então estabelecer metas, que vai ser o primeiro passo, e ao cumprir cada meta gradativamente, vamos conseguir transformar o impossível no possível. Então, pense nisso. Até a próxima aula e obrigado.